Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um programa um pouco diferente, tá? Nós vamos conversar só eu e você, tá? Ninguém vai entrevistar, né? Vai ser uma conversa consciência com você. A ideia que a gente trouxe aqui para falar para vocês hoje é sobre o que é a ciência. Hoje está aí todo um debate do papel da ciência, né? Por que a gente precisa de ciência, né? Qual é a contribuição da ciência, né? Na realidade, a ciência ela é um processo que vem evoluindo ao longo do tempo. Então, nós tivemos lá no século XVI, XVII, mais fortemente, e nós começamos a nos questionar por que existiam cada um daqueles fenômenos, certo? Então, a gente precisa desta informação. Tá? Ou seja, por que existe? Por que o Sol nasce todo dia e por que o Sol se põe todo dia? Isso foram perguntas lá, né, há muito tempo atrás, que hoje nós sabemos por que isso acontece. Mas durante muito tempo isso intrigou as pessoas, certo? E ao longo do tempo, né, as pessoas que trabalham com ciência, os cientistas, né, os curiosos, né, começaram a fazer observações. E a partir dessas observações, ele pôde definir o quanto que cada um daqueles poderia trazer, né, aquelas informações, o que ela poderia explicar para cada um de vocês. Certo? Então, isso foi interessante porque se começou a ver as causas, por que acontecia aquilo, por que quando eu solto uma pedra, ela cai no chão. Certo? Então, a ciência é justamente tentar entender esses fenômenos, né, e a partir do entendimento destes fenômenos, explicar, e a partir disso ele conseguir buscar soluções, né, ou interpretações que ajudem você a lidar com aquilo ali, certo? Então, por exemplo, entender por que o Sol nasce e se põe todo dia é em função, por exemplo, do movimento de translação da Terra. Então, isso aí foi importante entender por quê? Porque a partir disso aí, até para que eu possa, por exemplo, mandar um satélite para o espaço, eu preciso entender disso. Tá? Então, e a partir disso aí, várias outras soluções e várias outras definições surgiram a partir disso. Então, o papel da ciência é justamente entender por que os fenômenos acontecem. Não só fenômenos físicos, não só fenômenos químicos, mas, por exemplo, também os fenômenos sociais. Tá? Então, é importante a gente entender por que o mundo funciona desse jeito. E a ciência tem esse grande papel. Tá? Então, vamos aqui, de vez em quando, bater um papo sobre essa questão da ciência. Então, ciência, ela é importante, ela precisa entender os fenômenos, e a partir de entender os fenômenos, ela vai aprender ou a combater esse fenômeno, ou a conviver com esse fenômeno, ou aproveitar esse fenômeno para gerar mais conhecimento. E para que eu possa entender o fenômeno de forma correta, sem que ele seja, pode dizer assim uma palavra, influenciado por mim ou pela minha observação, eu preciso ter um método, ou seja, eu tenho que seguir um passo a passo para que eu garanta que aquilo não está indo para um lado, ele está pendendo para um lado, ele não está sendo bem explicado, né, porque eu estou sendo tendencioso. Então, o método científico ele tem esse grande papel de discutir, né, de mostrar como é que eu conheço aquele fenômeno sem influenciar a minha análise, tá certo? Então, eu sigo passos, né, que são definidos, né, e aí cada método de pesquisa tem as suas definições, certo? Para que eu garanta que aqueles resultados que estão ali representem a realidade, ao mesmo tempo em que também outra pessoa ou outro pesquisador que venha fazer aquela minha mesma pesquisa chegue a resultados semelhantes, certo? Ou seja, eu tenho que ter a minha pesquisa válida e a minha pesquisa confiável. Então, o método científico ele é fundamental nesse processo. E o que a gente trabalha, eu tenho que seguir esse passo a passo, senão eu posso comprometer os resultados e posso comprometer a veracidade daqueles dados. Se a gente pode fazer uma analogia, né, é muito comum, você vai seguir um processo, né, jurídico. Né? Se você não seguir aquele passo todo correto, o cara vai chegar lá e vai dizer, olha, esse processo ele está errado, ele precisa ser anulado, porque não seguiu o passo a passo, né, ele não seguiu o rito processual que foi pensado.
O método é a mesma coisa. Esse resultado que você está dando lá, se você não fez o método que deveria fazer, os cuidados que você teve, aqueles dados eles estão comprometidos. Então, o método científico ele tem esse grande papel de dar todo o roteiro, né, o passo a passo, para que você consiga analisar a realidade, analisar a natureza, analisar os processos de forma isenta, né, sem ser tendencioso para um lado ou para o outro. Então, o método científico é fundamental, porque ele vai garantir que você, as descobertas que vocês estão fazendo, que aquele cientista está fazendo, elas são corretas, elas são, o que ele está dizendo corresponde à realidade. Então, isso pode ser aproveitado pelas empresas, pela sociedade, porque aquilo ali está cientificamente correto. Tá? Então, espero que vocês tenham entendido essa questão da pesquisa, essa questão do método científico, e que clareie um pouco mais e que isso sirva para que vocês valorizem a pesquisa também. Ok? Então, viva a ciência, fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.